Cristo. Espero que nesse momento você, ao ouvir esse vídeo, ao assistir, enfim, você já comece a elevar os seus pensamentos. Se você já não fez isso já, né, agora pela manhã, nesse horário que estamos transmitindo ao vivo aqui, talvez você já tenha feito isso antes de sair de casa, antes de tomar seu café, que você já tenha colocado os seus pensamentos do Senhor e declarado diante dele a sua dependência, a suficiência dele na sua vida, que ele seja o teu preenchimento, que ele seja a tua alegria, que ele seja a tua força, o teu consolo nesse dia, que ele seja o consolo da tua vida, que ele seja a tua alegria, em nome de Jesus. Quero desde já dar boas-vindas a você que chega aí no nosso vídeo, dizer para você que o nosso objetivo é trazer, quando dá, mesmo que seja no caminho aqui, alguma reflexão rápida, mas fundamental para a sua vida, para a construção da sua fé, para o aperfeiçoamento da sua relação com Deus. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Um bom dia para a dona Sônia, um bom dia para minha tia Lloyd, que bom tê-la aqui também na nossa transmissão, Josman, Tati, que vão chegando também aqui, Ramon, meu caro, como vai? Deus abençoe. Enfim, hoje eu gostaria de falar sobre fé e superstição. A gente vive em tempos onde acho que essas coisas estão meio que misturadas, e esses conceitos, apesar de serem completamente dissociados um do outro, opostos um ao outro, às vezes na perspectiva e na caminhada espiritual podem estar sendo confundidos. Hoje, logo cedo, eu estava dando uma lida ali no início do livro de 1 Samuel, e fala a respeito do povo de Deus, né? E de como o povo de Deus, ao enfrentar os filisteus, eles está ali por volta do capítulo 4 até o capítulo 6 de 1 Samuel. Manu, bom dia, querida, Deus abençoe. Eles tomaram uma pancada violenta naquela guerra. Eles perderam primeiro 4.000 homens e aquilo gerou um desânimo muito grande no meio do povo. E aí, nessa do desânimo, o povo, os líderes ali disseram assim, faz o seguinte, pega a arca de Deus que está lá em Siló e traz aqui para o acampamento, porque quando trouxer a arca para cá, se você não sabe, a arca de Deus era um objeto que era usado na decoração do culto, né? Que tinha uma representação, tinha era uma imagem da aliança de Deus, de coisas que Deus havia feito, né? A Arca da Aliança era uma caixa de madeira e ouro, que tinha uns querubins, assim, uma imagem de uns querubins em cima da arca, onde ali dentro daquela arca continha as tábuas da lei de Moisés, o maná do deserto, e tinha também a vara de Arão que floresceu. Era como um memorial de Deus para o povo. E Deus é um Deus de memoriais, e não há problemas nenhum em termos memoriais e agirmos dessa forma, né? Guardando memórias a respeito da bondade de Deus para as nossas vidas. A fidelidade do Senhor é um bom lembrete. Porém, Deus nunca instruiu seu povo, nem estimulou seu povo a vivenciar uma experiência de amuleto, de superstição. Mas o povo, a mesclagem do povo e a fé do povo balançada pela derrota diante das lutas,
fez aquele povo buscar uma experiência desse tipo. Os líderes fizeram o quê? Falaram assim, ó, traz a arca que está de Siló para cá, porque com a arca aqui a gente ganha a guerra contra os filisteus. E aquele foi um pensamento errado, né? Porque eles fizeram aquilo, eles trouxeram a arca. Quando a arca chegou, realmente teve um fervor muito grande. As pessoas, se animaram, os gritos, a voz de júbilo por aquela arca estar ali, ela se levantou de tal forma que do acampamento do adversário, dos filisteus, eles ouviram o barulho e ficaram preocupados. Eles disseram assim, o que está acontecendo lá no acampamento dos israelitas? O que está acontecendo com eles? Que está esse barulho todo? E foram investigar e souberam que a arca de Deus estava no acampamento. Eles temeram, porque eles falaram assim, a arca de Deus está lá. Maurício, bom dia. Vladimir, bom dia. A arca de Deus está lá, agora a gente está quebrado, porque esse Deus aí feriu o pessoal lá do Egito, quando os egípcios não quiseram liberar o povo, mandou aquelas pragas todas para liberar o povo. Então a gente está quebrado. Pablo, bom dia. Quebrado se a gente... Agora eles estão com essa arca, a gente está perdido. Então a gente tem que lutar para poder vencer e dar toda a nossa vida, porque senão acabou o nosso povo agora. Ou seja, de forma invertida, eles também estavam sendo supersticiosos. Eles estavam acreditando que a presença do objeto ali iria favorecer ou manipular o poder de Deus em favor daquele povo. Inclusive, eles partiram para a guerra contra o povo de Israel, venceram a guerra. Foi uma guerra que acabou sendo uma grande derrota para Israel. E eles ainda pegaram a arca de Deus para eles e botaram no templo deles como mais um objeto supersticioso para eles, de culto, junto com o Deus que eles adoravam, que era Dagon, naquele momento. Veja que coisa interessante isso. O povo de Israel, então, toma mais uma paulada, alimentando uma superstição com relação à arca e não uma fé verdadeira. Então, vamos tentar então agora fazer esse paralelo entre fé e superstição. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, bom dia, Val, Deus abençoe. A palavra de Deus, ela nos convoca, Regina, Deus abençoe, querida. Ela nos convoca a viver uma vida de fé. O justo viverá da fé. Então, assim, qual é a diferença, então, entre fé e superstição? A diferença básica é: fé é quando você crê que Deus, o divino, né, que esse Deus que se manifesta, ele se manifestará soberanamente sobre a sua vida. Ele agirá conforme a vontade dele na sua vida. Fé é você acreditar que aquilo que você não viu ainda, que não aconteceu ainda na sua vida, Deus fará conforme a vontade dele. Que Deus tem como interferir em tudo na sua vida, mexer nos destinos, nas rotas, nas situações, conforme a vontade dele. Ou seja, a fé, ela trabalha fazendo com que a nossa vontade se prostre diante da vontade de Deus, ou vamos dizer do divino, se você ainda não crê em Deus, do divino, da força divina, da força superior, como você esteja querendo chamar agora. Mas como a minha fé, a minha experiência, eu já encontrei esse caminho em Cristo Jesus. Então, quando a gente coloca a nossa fé em Cristo Jesus e na soberania dele para a nossa vida. Jaqueline, bem-vinda, Deus abençoe. Val, bom dia, bem-vinda, Deus abençoe. Então, quando você... Fé é isso. E superstição é o quê?
Superstição é totalmente o oposto. É quando você crê que você, por algum ato seu, ou por alguma forma de você fazer uma coisa, você pode fazer a força divina, ou a força espiritual, ou a entidade, ou o que você, como você queira chamar, se dobrar à sua vontade. Então, fé é quando a gente se submete à vontade de Deus. E superstição é quando a gente tenta mover algum poder espiritual em nosso favor, conforme a nossa vontade. Então, por isso que é totalmente contrário uma coisa a outra. E o chamado da palavra de Deus para nós, o chamado de Jesus para nós, é que nós nos dobremos diante da vontade soberana de Deus. Isso me preocupa porque existem, muitas pegadas aí religiosas que instruem as pessoas a fazerem oferendas e sacrifícios para que aquela entidade e tal faça algo conforme o querer daquela pessoa. Isso não é Deus. Deus não pode ser comprado. A vontade de Deus é o melhor. Deus não pode ser manipulado por nós, nem pelo aquilo que a gente acha que é a nossa fé. Isso já não é fé, isso é superstição, né? Isso é magia, né? O reino de Deus, apesar de ter os seus mistérios, porque Deus continua sendo o mesmo, um Deus sobrenatural que opera maravilhas, milagres, coisas que transcendem de fato o nosso entendimento comum. Deus não é uma magia que a gente pode manipular e controlar conforme o nosso bel prazer. Pelo contrário, Ele faz todas as coisas para seu louvor, para a sua glória, para que Ele mesmo seja glorificado. Deus trabalha em torno disso. E a vida da fé é a vida que vai se colocar à disposição de viver também para a glória de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o propósito de Deus. Me preocupa não só das outras religiões que trabalham com essas questões, Carlos, bom dia, meu irmão, com essas perspectivas de manipulação, mas inclusive da própria perspectiva cristã, às vezes evangélica também, de abordar Deus dessa forma. A gente vê que que muitos líderes cristãos e evangélicos estão aí instruindo o povo a usar sacrifícios ou qualquer tipo de coisas de forma supersticiosa para atrair ou manipular a vontade e o propósito de Deus. Isso é superstição, isso é feitiço, isso é magia, macumba, como você quiser chamar. Isso não é fé. Fé é quando você se aborda a Deus, como Jesus abordou, dizendo assim: Pai, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a gente se aproxima de Deus, crendo que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que buscam a Ele, mas que sobre todas as coisas, de que Ele é soberano e de que Ele tem de fato o controle, o domínio, e que a vontade dEle é melhor do que a nossa. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Que Deus possa nos guardar, nos direcionar, e que a gente possa viver com Deus pela fé e não com superstições. Sejam da boca de quem vem, porque assim, tem muita gente que o fato de ser um guru, um líder espiritual, uma pessoa de referência espiritual fala uma coisa, a pessoa já vai caminhando e seguindo sem examinar as escrituras, né? E a gente precisa, de fato, acordar para isso, porque Deus te chamou para viver uma vida de fé. Ainda que você esteja passando por suas lutas, suas dificuldades agora, não ande pelo caminho da superstição, achando que você vai manipular ou controlar poderes a seu bel prazer ou em seu favor. Busque a Deus, sujeite o seu coração a Deus, deixe o Espírito Santo te direcionar, deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Deixa Ele fazer os ajustes que precisam ser feitos. Deixa Ele te conduzir pastoralmente. Deixa Ele ser teu companheiro, mesmo no meio das lutas e das adversidades. Porque uma coisa eu vou te dizer, Ele não te desampara, Ele não te deixa só, Ele está com você. Tá certo? Então confia no Senhor. O povo de Israel tomou uma atacada. Depois os filisteus tomaram também, porque a superstição deles levou eles a guardar aquela arca junto com o Deus deles. E a arca
derrubava a estátua do ídolo deles dentro do local lá do templo. Eles foram feridos de tumores por causa daquilo. Ou seja, há consequências negativas da superstição? Com certeza, porque assim como o homem pensa no coração, assim é. Se você começa a se envolver nesse circuito maligno de superstição, você vai começar a ser afetado espiritualmente, vai atrair entidades que trabalham desse jeito, porque Deus não trabalha desse jeito, mas existem entidades no mundo espiritual que trabalham desse jeito. Então, você vai atrair isso e você vai assumir consequências pesadas aí, danosas para a sua vida, de medo, de terror, de aflição, né? Para que você fique ali preso àquilo e não consiga se libertar. O nosso Deus é Deus que liberta os nossos corações, que nos convoca a viver uma vida com Ele pela fé e não pela superstição. Que Deus possa te abençoar. E que se talvez você esteja hoje aí vivendo aprisionada por superstições, sejam elas superstições gospel, evangélicas, né? Ou superstições de outras religiões, que o Espírito Santo venha sobre a tua vida e te dê clareza, abra o teu coração, a tua mente, e que te liberte e que faça você compreender qual a vontade de Deus para você. E que há um Deus que luta sim pelo seu povo e que não desampara o seu povo, mas que conduz o seu povo por fé no meio das tempestades, das lutas, e age em favor do seu povo para que no fim o seu propósito seja cumprido. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que tenha edificado você nessa manhã. Essa é a oração que a gente faz em nome de Jesus. Um abração, Deus abençoe, gente. Se edificou, lembra de dar um likezinho aí, compartilhar. Valeu? Sempre é bom fazer chegar a mais alguém a palavra do Senhor. Fica na paz. Tchau.